Oi, gente linda, tudo bem? Hoje eu quero falar das primeiras 4 semanas de pós-parto. Então, vou falar de coisas um pouco mais superficiais e de coisas um pouco mais profundas. São coisas que eu quis saber quando eu estava grávida. Então, eu espero estar ajudando vocês que estão grávidas agora ou querem engravidar. Então, primeiramente, vou falar da minha recuperação da cesárea. Então, a minha recuperação foi bem demorada, mas é a minha culpa, porque quando eu cheguei do hospital, eu estava medicada e eu não senti muita dor. Eu achei que eu estava de boa. E aqui em casa tem muitas escadas, então eu fiquei descendo e subindo as escadas, fiquei fazendo coisas. E no terceiro dia, depois de chegar do hospital, eu comecei a sentir muita dor. Mas mesmo assim eu continuei fazendo as coisas porque eu odeio incomodar pessoas, eu odeio pedir coisas para pessoas. É muito bobo, mas é a minha personalidade e eu paguei por isso. Então fiquei com muita dor e precisei de uma prescrição para analgésico mais forte. Mas também não fez muita diferença não, mas eu tava com, e a dor ficou piorando, eu ficou tão forte que eu não consegui mais sair da cama, então eu fiquei em cama, as pessoas precisaram fazer coisas por mim, os meus familiares, e só agora faz 3 dias que a dor finalmente passou. Então então eu não tive a dor insuportável por todo esse tempo, mas essa dor insuportável acho que durou 5 dias e daí começou diminuindo. Mas agora faz 3 dias que não tenho mais dor nenhuma. Mas eu sei que mesmo assim tem que ficar se cuidando, porque a dor pode voltar se você se forçar muito. Então, por favor, se você fizer cesárea, depois da cesárea, fica de boa, fica pedindo coisas para você e não se esforça não, por favor. E agora eu vou falar da aparência. Então, na gestação eu ganhei mais ou menos 11 ou 12 quilos e na primeira semana ou uma semana e meio depois do parto eu perdi mais ou menos 6 ou 7 quilos e então ainda está faltando 4 ou 5 quilos para perder, mas eu continuo do mesmo jeito agora 4 semanas pós-parto, ainda não consegui perder esses 4 ou 5 quilos. E eu sei que isso é porque a gente comeu bem mais do que normal, porque nossos familiares cozinharam para a gente. Mas já vamos voltar à nossa rotina normal de alimentação, então eu espero conseguir perder o restante dos quilos, ou até mais ainda. E falando na pele, então durante a gestação, já bem no início da gestação, eu comecei a passar óleo de amêndoas doce na minha barriga, seios, bunda e coxas todo dia, uma vez por dia, e a partir do 7º mês eu comecei a passar o óleo 2 vezes por dia, porque a minha barriga começou a esticar bastante e ter bastante coceira, então eu achei importante passar 2 vezes.
E felizmente deu resultado, porque eu não ganhei nenhuma estria nova, então estou bem feliz com isso. E em geral a minha barriga não voltou ainda ao normal, ainda está um pouco inchada, bem pouquinho. E já desde o primeiro dia que voltei para casa do hospital, eu estou usando cinta elástica pós-parto e é recomendável usar por 3 meses. É um médico que exige ou recomenda o uso da cinta. Eu falo que exige porque é o meu médico. Toda vez que converso com ele ou vejo ele, ele me pergunta: tá usando cinta? Então, para ele é bem importante, porque não é só por causa da aparência, é para tudo no seu organismo voltar ao seu lugar certo. Então, porque tudo está aberto aqui na barriga, então ajuda com isso. O que mais? Cabelo. Eu tô perdendo bastante cabelo desde o parto e aparentemente normal, porque estou amamentando, então estou perdendo vitaminas, minerais, mas aparentemente um momento vai parar de cair e vai voltar a crescer. E agora eu vou falar da alimentação. Então eu estou com muita fome agora amamentando e muita sede, mas muita sede mesmo. Estou tomando muita água o tempo todo, sem parar. Eu estou me sinto desidratada. E eu imaginei que assim que eu não estiver mais grávida, eu posso voltar a tomar café, a beber álcool, mas não, álcool fora da questão, café também. Tem mulheres que tomam sem problemas, mas eu prefiro não. E também, na verdade, a minha alimentação continua do mesmo jeito que estava na gestação, porque eu também não estava tomando café, não estava tomando álcool, e também evito doces e comida industrializada, processada em geral. E tento comer da maneira mais natural possível. Então não mudou nesse sentido. E agora falando da família. Primeiramente, eu estou muito sortuda porque o meu marido ele conseguiu licença de 20 dias pós-parto, então, uau, estou muito grata. Eu sei que muitas outras mulheres, famílias não estão na mesma situação que eu, então eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Eu não sei como as mulheres conseguem com o marido tirando licença de 5 dias só. É incrível isso. Em particular as mulheres que fazem cesárea, porque você não consegue fazer quase nada, então o marido é muito importante. E, bom, então 20 dias de licença e ele cuidou de mim, cuidou do nosso filho. As primeiras semanas eu não fiz muita coisa, então ele é simplesmente incrível. E daí a minha sogra, a mãe do meu marido, veio para a nossa casa já um dia antes do parto e ela ficou aqui por 11, 12 dias e ela nos ajudou muito com o bebê. Ela cozinhou pra gente, ela limpou a casa, ela fez muita coisa. E também a minha mãe e o marido dela vieram da Europa e ficaram 3 semanas, eles vão embora amanhã. E também ajudam com muita coisa, vão no supermercado, cozinham, limpam, então é maravilhoso. Também o pai do meu marido
nos visitou com a esposa dele, também cozinharam para a gente. Então, como eu falei sobre o peso, eu não consegui perder os últimos 4, 5 quilos por causa disso, porque a gente está comendo muito bem, mas muito bem mesmo. E falando na família também, a gente tem uma cachorrinha pequena e ela também é incrível. No primeiro dia ela se estranhou, mas agora ela é muito querida, muito protetora. A gente ainda não deixou ela lamber o bebê, mas ela já tá cheirando, tá se acostumando com a presença dele, e eu espero que um dia eles sejam os melhores amigos, e eu acredito que sim. E agora eu vou falar do meu estado de espírito. Então, tem muitos altos e baixos. Eu acho que são por causa dos hormônios. Então tem dias que tô super feliz, tá tudo certo, e tem momentos que só quero chorar, eu acho que tudo tá errado. Então parece ser bem hormonal mesmo. No início a gente tava super perdida, mas agora já conhecemos um pouco melhor o nosso filho, entendemos o que significam os choros dele, como acalmá-lo. Então, pouco a pouco estamos aprendendo junto com ele. Ele também está nos conhecendo melhor e melhor. Mas tem muitos dias que a gente não dorme bem, e daí a gente fica estressada, e quando a gente fica estressada, o nosso bebê fica estressado. Então melhor seria ficar calmo, mas quando você não dorme bem, não adianta. Você tenta ficar de boa, mas dormir é essencial. Bom, estamos tentando melhorar esse aspecto de dormir. Estamos tentando criar uma rotina para que o nosso bebê durma melhor, mas vai demorar ainda. E é isso que a gente tem que entender, que demora, esse processo é demorado, é normal. E o que mais? E também quando eu fico frustrada por causa de não dormir, mas eu fico estressada com o fato que o meu bebê tá chorando muito, depois eu me sinto muito culpada. Então mas não deveria. Ninguém deveria se sentir culpado por causa de ficar estressado, porque é normal quando a gente não dorme bem, é normal ficar estressado. E outra coisa é que eu estou de luto de eu mesma. É uma sensação muito estranha, que parece que a pessoa que eu era antes do parto morreu, e agora eu tô na transição de virar uma pessoa nova, e é bem estranho, é difícil de explicar, mas eu acredito que eu estou virando uma pessoa melhor, uma versão melhor de mim. Então eu não tenho problema com isso, mas é uma sensação de luto. E outra coisa é que a nossa relação com o nosso parceiro muda, é inevitável. Pelo menos no início, eu sinto que a gente já tá achando um jeito melhor de nos relacionar, mas no início a gente tava muito estressada, tudo tava novo, diferente. Daí eu fiquei preocupada com isso, eu pensei, oh meu Deus, e agora que vai ser assim o nosso relacionamento? Mas não, agora esta semana também eu sinto que o nosso relacionamento está
voltando ao normal. Não ao normal, porque mudou. Não posso falar que não mudou, mas eu espero que tenha mudado para melhor. Eu acho que mudou para melhor. E agora sobre a amamentação. Os primeiros dias foi muito difícil de amamentar, muito dolorido, mas eu passei uma pomada e começou a melhorar, e agora tá tranquilo. Eu consigo amamentar bem, não dói mais. E sobre a amamentação, uma coisa muito importante a mencionar é que na primeira semana eu tinha lido no Google que se amamenta cada 2 ou 3 horas. E eu acreditei nisso e é isso que eu fiz. Nosso filho ficou chorando, mas eu fiquei esperando para pelo menos 2 horas passarem. Mas daí eu senti, não é possível, ele sempre está com fome, eu vou amamentar com mais frequência. E é bom que eu fiz isso, porque daí, pouco depois disso, umas amigas minhas que já têm filhos falaram para mim que é uma bobagem, que tem que amamentar sempre que o filho quiser mesmo, que é necessário. E até o meu corpo mostra isso, porque quando eu estava esperando essas 2 horas para amamentar, os meus seios começaram a empedrar e é muito dolorido. E eu pensei, não é possível, alguma coisa está muito errada. E agora está tudo certo, não empedrar mais, e o nosso filho está bem mais feliz também. Então, com certeza, não faça o erro que eu fiz, ok? E a amamentação é o momento mais lindo entre filho e mãe. Eu adoro. É o momento que eu sinto mais próximo dele. Eu acredito que ele de mim também. É um momento de criar um laço. Então é maravilhoso. Se você puder amamentar, amamente. Se não se sinta culpado também, tá tudo bem. É isso. Então tem os altos e baixos em ser mãe, pai, mas vale a pena. Meu Deus, como vale a pena, tá? Então, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, escreva nos comentários, tá? E deem um like no vídeo e se inscreva no canal. Tchau!